Alergia da cera depilatória ou foliculite? Você já recebeu alguma cliente no seu espaço que foi epilar com a fulana e deu alergia? Ou que ela não vai fazer epilação porque ela tem alergia da cera? Isso é muito comum nos espaços de epilação e eu posso te garantir que nem tudo é alergia. E nesta aula eu vou te mostrar qual a diferença entre alergias e entre com foliculites, para que você tenha bagagem para ensinar a sua cliente, fazer conteúdo nas redes sociais para aumentar o nível de consciência e parar de perder clientes. Seja muito bem-vinda a mais uma aula. E se você não está inscrita no canal, meu Deus do céu, você vai perder muita coisa. Curte esse vídeo, se inscreva no canal agora, também compartilhe esse vídeo com alguma epiladora que você conhece. Nessa aula, eu vou trazer para você uma diferença que é tão importante e é fácil de você identificar. E eu ensino tudo isso dentro do meu curso SOS Foliculite. E eu vou trazer esse conhecimento porque ele é a chave para que você tenha cartas na manga para trazer para o cliente com certeza para ele, olha, isso não é alergia. Às vezes a epiladora ela é até julgada ou apontada que a culpa é dela. Ai, olha, eu fiz epilação com você, a tua cera me deu alergia. E nem sempre é assim. Às vezes, a questão que acontece ali é uma foliculite, você pode tratar, você pode fazer intervenção. Quem tem predisposição a ter foliculite, ou seja, uma pele fácil de ter foliculite, você pode usar produtos já no pré e no pós-epilatório para evitar. Agora, eu não sei de que escola você veio, onde você aprendeu a epilar. Quando eu comecei, há 15 anos atrás, eu aprendi só óleo removedor e gel calmante. Ninguém me ensinou sobre cosméticos, sobre pele. Eu fui aprender isso no campo de batalha com o tempo. E hoje eu ensino epiladoras, eu ajudo epiladoras a zerar intercorrências, que é foliculite, manchas, queimaduras, e ser uma especialista que fatura 5 mil ou mais. Que parte do que eu vou te ensinar aqui é o que eu faço todos os dias lá no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, já segue no Instagram, porque lá eu também compartilho a minha rotina todos os dias com você. Falando de foliculite e alergia, o que é importante nesta aula você já anotar aí no seu material. Foliculite, ela pode acontecer no seu pós-imediato e nem sempre a culpa também é da sua epilação. Só que você tem tratamento. O profissional da epilação precisa tratar dessa pessoa, cuidar da foliculite toda vez que acontecer nesses primeiros 7 dias. Isso porque entra como um pós-venda, como um respaldo que você dá pro seu tratamento, pro tratamento que o cliente veio buscar. O cliente entrou para fazer epilação com você, ele quis sair com 0 pelos, com a pele lisinha. E quando acontece, por exemplo, uma foliculite, total insatisfação. E quando você aprende a cuidar, você vai lá, ajusta o home care, que é o produto que ele vai usar em casa, faz uma intervenção em cabine, rapidamente você consegue resolver. Isso eu ensino pra você, por exemplo, dentro do SOS. Agora, quando você fica em dúvida se é foliculite, se é dermatite, você corre o risco de até tratar uma coisa que você nem poderia tratar. Combinado? Então vamos direto ao ponto pra você entender sobre foliculite. Como, Su, que eu vou separar as coisas? Quais que são os sintomas de um e quais são os sintomas de outro? Então vamos começar pela foliculite. Aqui, superfície da pele. Aqui, deixa eu colocar mais uma camada aqui, ó. Superfície da pele, eu tenho o canal folicular. O que é o canal folicular? Onde nasce o pelo. Então o pelo ele vem daqui da base da pele, da derme, e extravasa aqui na superfície. Quando eu epilo, eu tiro esse pelo, fica aqui, ó, o canal sem o pelo. Porque eu vou ter um pelo nascendo aqui, ó, entre 21 a 28 dias. Ficou a raiz aqui, né, o bulbo, e as células que produzem o pelo. Depois vem outro pelo aqui preenchendo esse canal. Porém, ó, fica o canalzinho aqui no pós-epilatório. Quando eu tenho foliculite, já anota no seu material. Se é uma foliculite por contaminação, entrou micro-organismos, quanto tempo leva para aparecer os primeiros sinais? Pode anotar. Após as 24, 48 horas. Geralmente é isso aqui, ó. Podendo seguir até os primeiros 7 dias.
Su, me explica melhor. Então vamos lá. A nossa pele, nós temos muitos micro-organismos. Bactérias, vírus, fungos, ácaros moram com a gente. Sim, somos colonizados por todos esses caras e eles estão na nossa pele como um grande escudo protetor. Então o Criador, quando ele nos fez, ele colocou muitos micro-organismos para quê? Para que eles colonizassem a pele e impedisse que outros micro-organismos, outras bactérias resistentes, outras que causam muito dano para a saúde, entrassem em contato, permeasse a pele e nos causasse doença. Então aqui já não tem mais espaço. Para cada 1 centímetro quadrado, tem mais de 1 milhão de micro-organismos que moram em 1 centímetro quadrado. Então, quando eu vou fazer epilação, eu tenho uma pele cheia de micro-organismos. Se eu não higienizar essa pele corretamente, esse micro-organismo migra para dentro do canal folicular. E o sintoma para aparecer os primeiros sinais, né? O tempo para aparecer os primeiros sinais é aqui, ó, com 24 horas. E o que é legal para você entender? Quando é foliculite, você consegue ver a inflamação, o vermelhidão, em volta certinho do canal folicular. Pode ter pus também, mas você vai ver aqui, ó, bem em volta do canal folicular. Então, uma foliculite por contaminação começa os sinais de 24 a 48 horas, podendo até aparecer até 7 dias. Você vê o vermelhidão bem em volta do canal folicular. Se tiver pus, você tem um quadro também de coceira, certo? Quando eu tenho uma alergia ou uma dermatite de contato alérgica, o que acontece? Aquela pessoa, ela tem alergia a algum componente daquela cera ou também pelo atrito, porque tem pessoas que têm a dermatite de contato e esse atrito mecânico que faz a cera provoca uma inflamação na pele dela. Então a culpa não é da sua cera, é porque ela pode ter já este problema. Então quando eu tô falando de alergia, eu aplico a cera nesse local e pode ser que eu tenha um vermelhidão, uma coceira em outro local. Não necessariamente é onde eu apliquei a cera. O vermelhidão não é em volta do canal folicular. Eu tenho uma inflamação geral nessa pele. Eu tenho um inchaço na pele e não somente no folículo piloso. Eu tenho muita coceira, muito vermelhidão, aquela sensação de formigamento na pele, só que eu consigo ver isso imediatamente. Na primeira hora ali, nos primeiros minutos da epilação, já começa a aparecer esses sintomas difusos e a característica principal é que outras áreas também começam a ter vermelhidão da onde epilou. Ai, Su, tá, mas existe pele reativa. E aí, é a mesma coisa? Não, não é. Porque na alergia, a pessoa epilou a virilha e ela começa a coçar o braço. Consegue entender? Então a alergia, ela não é só no local onde epilou. É vários locais, ela tem vários sintomas que não é localizado. Já anota aí no seu material. E quando que ela começa a ter a melhora? Quando ela toma algum antihistamínico, e aí nesse caso é importante que ela vá para o médico, toma algum antihistamínico e aí os sinais já começam a cessar, a melhorar. E também tudo que for compressa gelada, calmante, como ativos aloe vera, pantenol, eu consigo ter a diminuição também destes sintomas. Diferente da foliculite, que eu preciso cortar aquela ação da bactéria, então ação bactericida, fungicida, eu vou descontaminar essa região, então é um outro processo, é um outro atendimento. Então, para resumir essa identificação, quando eu falo de foliculite, eu tô falando de localizado, na onde eu tirei o pelo, que aparece após 24, 48 horas, se tem pus, pode ter coceira. Eu tô falando de uma foliculite ali controlada, localizada no canal folicular. Porque o que é foliculite? Folículo, folículo de folículo. Ite de inflamação. Inflamação do canal folicular.
Então eu tenho isso localizado. Quando eu tô falando de alergia, eu estou falando de algo que acontece mais imediato, que epilei um local, começa a ter sintomas em outro, que é nos primeiros minutos, primeiras horas, e é necessário a pessoa passar pro médico, tomar algum antihistamínico, alguma medicação. É muito comum que quem tem alergia, às vezes os olhos fiquem inchados, começa a ter sintomas que você fala, meu Deus, é exagerado. E sabe o ponto positivo para você nessa aula? Que a quantidade de pessoas alérgicas são muito pequenas em relação à foliculite. Então aí você pega o leigo, né? Porque todo mundo tem alergia. Meu Deus, é alergia. Não, não é alergia. Na maioria das vezes é foliculite. E a foliculite, ela pode acontecer entrada de bactérias, porque ela tá usando uma roupa, por exemplo, contaminada, veio epilar e não trocou a calcinha, porque tá utilizando, por exemplo, a pessoa fez epilação no rosto, passa a maquiagem em seguida, ou ela epilou o buço, epilou o rosto, vai dormir, não fez a troca da fronha do travesseiro. A pessoa não troca aquela fronha até um mês, tá todo emporcalhado, deita, aí enche de foliculite, porque entrou o quê? Bactéria no canal folicular. Então, entenda que a foliculite, ela tem várias e várias causas. Quando a pessoa tem alergia, geralmente é algum componente da cera. Qual componente da cera, Su, que tem maior predisposição a causar alergia? O colofônio. Se você virar a cera do sistema espanhol ou a cera Rolon, você vai lá identificar lá, ó, colofônio ou colofonium, resina de colofônia. Esses derivados pode ser que causa alergia em uma pessoa que já tem predisposição. É muito raro isso acontecer, mas quem tem alergia geralmente são desses componentes. Agora, como é que eu faço para provar, Su? Como é que eu vou falar para minha cliente se ela tem ou não? É importante que ela busque o médico, porque o colofônio, quando a pessoa tem, ele pode estar presente também em maquiagens, em tudo que é pó. Então, o pó de maquiagem, de sombra, geralmente tem a resina colofônio. Então, é bom fazer uma investigação. Tem alergia de algum cosmético? Tem alergia de maquiagem? Que lá na sua ficha de avaliação você também vai conseguir investigar. E como é que você vai trazer isso nas redes sociais? Você vai começar a trazer mais ou menos no que você aprendeu aqui durante a aula. Olha, você sabia que existe uma pequena parcela, uma pequena porcentagem de pessoas que têm alergia da cera? Aquilo que você vê na sua pele, que tá coçando, ou que ficou vermelho no pós-epilatório 1, 2 dias depois, isso não é alergia, é a famosa foliculite. E o bom é que tem tratamento, tem produtos que você pode usar logo após a epilação que já corta essa predisposição para acontecer. Aqui no meu espaço eu ofereço um tratamento na minha epilação, desde o pré-epilatório, da cera, do pós-epilatório, tudo pensado para você não ter essas bolinhas. Se no local onde você epila, toda vez você fica cheio de bolinhas, aqui eu tenho uma solução. E se você é minha aluna do SOS Foliculite, que tá me ouvindo falar isso, já tá assim no céu, uhul, verdade. Aqui eu tenho todos os recursos para prevenir e tratar uma foliculite, ou um pelo encravado, ou uma pseudofoliculite com inflamação. Porque um parêntese, você sabe que tem diferença, né? Su, não sei. Então deixa eu te dar um spoiler. Isso eu também ensino muito dentro do curso. Esse curso, que é o SOS Foliculite, ele é uma formação para você aprender, prevenir, tratar e também vender o seu tratamento de foliculite. Principalmente, às vezes a pessoa tem glúteo que incomoda, aquele monte de bolinha. Se você não oferece na sua cidade, você pode ser a primeira a oferecer. Inclusive, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Só você clicar que você vai conseguir entrar por um investimento super maravilhoso que eu vou deixar aqui de desconto pra você, tá bom? Vou deixar até um valor com desconto na descrição do vídeo. Mas, Su, tá? Não sou aluna ainda. Qual a diferença entre foliculite, pelo encravado e pseudofoliculite? Eu tenho a foliculite, que é por contaminação, que ela acontece de 24, 48 horas até 7 dias por entrada de micro-organismos no canal folicular. E eu tenho a pseudofoliculite, que nada mais é que o pelo encravado com inflamação. É aquele pelo encravado que ele perfura a pele e retorna para o folículo, ou que ele não consegue extravasar e fica aqui dentro da pele. E a pele entende como que ali tá um corpo estranho e na tentativa de expulsar isso para a superfície da pele, ele traz células inflamatórias e aí forma a bolinha vermelha.
Quando forma a bolinha vermelha, anota no seu material, toda inflamação abre um portão para a entrada de micro-organismos. Pode ser que entra micro-organismos aqui e da pseudofoliculite se torna uma foliculite, que aí vira aqui uma bola de pus, tá? E como é que você faz para você identificar? Aqui de 24 horas a 7 dias, aqui passou de 7 dias, você já pode estar diante de uma pseudofoliculite, porque é quando o pelo começa a nascer. Principalmente se a epiladora quebra o pelo durante a epilação, após 7 dias o pelo já está aqui em cima. Então você já pode ter esse risco de inflamar esse canal folicular. E o pelo encravado é aquele que cresce, não consegue extravasar, mas não tem inflamação. Ele tá aqui dentro incomodando porque ele fica um alto relevo. Então, foliculite é um tratamento. Pseudofoliculite com inflamação é um tratamento. E o pelo encravado também é outro tratamento. Não sei se você sabia, já coloca aqui nos comentários. Você sabia que existe essa diferença? E hoje, nesta aula, você aprendeu também que existem as alergias ou dermatite de contato alérgica, que também é outro sinal. Quando eu falo de intercorrências, que é o tema principal, quando eu vim pra internet para ensinar sobre intercorrências há 5 anos atrás, quase 6 anos atrás, que ninguém sabia o que era intercorrência, eu tive que ensinar o que significava esse termo. Eu peguei mesmo na mão da epiladora para mostrar todas as condições de pele que tira o sono de uma epiladora. E você pode ser culpada por tudo isso daqui, e nem sempre a culpa é sua. Então olha só, foliculite até 7 dias, epiladora precisa tratar. É como se fosse o seu pós-venda, responsabilidade pós-procedimento. Após 7 dias, não necessariamente, porque você tem que já alinhar com a sua cliente que pseudofoliculite, pelo encravado, acontece geralmente pelo pelo ter dificuldade de sair, e é por isso que é importante ela usar o home care ou contratar um tratamento seu de foliculite, pseudofoliculite. E eu vou te falar, se você não vende esses tratamentos, eles são altamente vendáveis, porque as pessoas, as epiladoras que não estudam, não sabem tratar. Se você tá nessa aula, você já é diferente. Seja a primeira epiladora a oferecer um tratamento de verdade na sua cidade, no seu bairro. Traga diferencial, aproveita que você tá no início do ano, nessa narrativa de vida nova, e venda, ganha dinheiro. Foliculite, inflamações, o pelo encravado é a queixa do brasileiro, principalmente de glúteo, pessoas que trabalham e ficam sentados o dia todo, região de virilha, axilas. Então você tem alta taxa de conversão, que a gente fala, para esse tipo de tratamento. Então, resumindo, nem sempre é a alergia da cera epilatória, mas pode ser foliculite, pseudofoliculite ou pelo encravado, que tudo isso tem solução. E quando for uma alergia, a partir de agora você vai estar atenta. Não é localizado no canal folicular, é difuso, é nos primeiros minutos, nas primeiras horas, começa a aparecer sintomas em outros locais, começa a ter uma coceira, um incômodo e algo agudizado, é mais intenso do que uma foliculite. E o ponto importante para você saber que a taxa de pessoas que têm este problema é menor. Então, a partir dessa aula, eu quero que você coloque aqui pra mim nos comentários qual foi o grande aprendizado que você teve, aquilo que virou uma grande chave na sua vida. Já coloca aqui pra mim nos comentários que eu quero saber de tudo. Porque a partir de agora, você tá pronta pra ir para suas redes sociais pra ensinar os seus clientes. Porque educação em epilação é o que vai fazer a sua cliente olhar pra você e falar: aquela mulher sabe, aquela mulher ali domina. Olha, tô com um problema aqui de pele que eu fiz a epilação, vou lá perguntar pra fulana, porque eu tenho certeza que ela vai conseguir me ajudar. E que você se torne a melhor epiladora da sua cidade. Essa aula é sim uma aula um pouco mais curta, mas para que você tenha essa grande virada de chave, já comece a implementar. Se você não curtiu e se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, não vai cair a mão. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.